aqui é o professor Maxwell de História para mais uma aula, só que a nossa aula de hoje vai ser revisão para o simulado, para você estudar e tirar boa nota no simulado, tá bom? E outra coisa também, mais uma vez te agradecendo por estar aparecendo lá no Zoom com a gente, com as nossas aulas, tá? Essa semana vai ter mais um Zoom lá para a gente ver e eu vou explicar um pouquinho aí sobre o nosso simulado, tá? Então vamos lá. Hugo, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar primeiro e depois eu vou te dar a revisão para você fazer em casa e depois eu dou o gabarito. Combinado? Então vamos lá, meu amigo Hugo. A primeira pergunta, porque está tudo aqui no computador, tá anotadinho, então vamos lá. Primeira pergunta não, vamos começar as explicações. Uma das coisas que eu vou cobrar para você, por exemplo, vai ser o painel Guernica, tá? Que foi pintado por Pablo Picasso. Ele pintou esse painel no intuito de fazer uma crítica, tá? Ele fazer uma crítica à Guerra Civil Espanhola, porque Guernica era a cidade de Pablo Picasso. Então ele ficou chateado porque os nazistas ajudaram o ditador Francisco Franco a tomar o poder lá na Espanha. Então ele, para homenagear as vítimas, tá? E também fazer uma crítica à Guerra Civil Espanhola, aí fez o painel Guernica, tá? Que foi pintado por Pablo Picasso, tá? Então vamos lá, vou te mostrar aí o quadro Guernica, dá uma olhadinha aí. E aí, viu? Esse é o painel Guernica, tá? Que foi pintado por Pablo Picasso. Como a gente falou dos nazistas, a gente tem que falar também do camarada que vai ser uma das pessoas mais ruins do mundo. Pensa numa pessoa que foi ruim. Esse cara foi pior. O nome dele é Adolfo Hitler, tá? Ele foi ditador na Alemanha, tá? Então, Adolfo Hitler, nessa época aí que a gente falou do painel, ele já era, tá? O comandante, né? Vamos botar assim, o ditador da Alemanha nazista. Então, se eu te falar, né? Adolfo Hitler comandava que país? Comandava a Alemanha, tá? Ele era o Führer, assim chamado. Vamos lá. Outro camarada também dessa época, também que acabou fazendo uma aliança com Adolfo Hitler, que era da Alemanha, vai ser o Benito Mussolini, que é da Itália. Ele que vai fundar o Partido Fascista. Então, Benito Mussolini era da Itália e ele fundou o Partido Fascista na Itália, tá? Então vamos lá. Painel Guernica foi pintado por Pablo Picasso, né, em homenagem às vítimas e também uma crítica à Guerra Civil Espanhola, que foi ajudado, né, por Adolfo Hitler, que vai ajudar o Francisco Franco. Então os aviões da Alemanha vai bombardear a cidade de Guernica, cidade natal de Pablo Picasso, certo? E quem comanda a Alemanha é Adolfo Hitler, que tinha uma aliança com Benito Mussolini, que era da Itália e tinha fundado o Partido Fascista, tá? Aí, nisso tudo que está acontecendo lá na Europa, aqui no Brasil, em 1889, já está voltando bastante, né? Vamos ter o nosso primeiro presidente da República, tá? Que vai ser o Deodoro da Fonseca. Se te perguntar qual foi o primeiro presidente do Brasil, foi Deodoro da Fonseca, tá? Aí a gente já saindo da República Velha, vindo já para a República Nova, tá? Vai entrar em 1930, aqui no Brasil, na presidência, um camarada chamado Getúlio Vargas, tá? A primeira fase do governo dele vai se dar do nome de governo provisório, tá? Então Getúlio Vargas dá o golpe em 1930
e ele vai assumir aqui o governo do Brasil como presidente, e o governo dele, a primeira fase do governo dele vai se chamar governo provisório, tá? Ele estava ali provisoriamente, tá? Outra coisinha também que eu queria lembrar aqui para você, vamos lá. Ainda falando daquele camarada que eu falei que ele era muito ruim, Adolfo Hitler, tá? Ele, quando começou a Segunda Guerra Mundial, que ele foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, tá? Ele invadiu o primeiro país, que vai ser a Polônia. Então, Adolfo Hitler, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele vai invadir a Polônia, tá? Que é aí os outros países, né, fala para Adolfo Hitler, você não podia ter invadido a Polônia. E aí declara guerra à Alemanha nazista de Adolfo Hitler. Então o que vai acontecer? Vai começar a Segunda Guerra Mundial, tá? E nisso vai rolando a guerra, tá? Hitler vai perder a guerra, tá? E quem eram os principais aliados de Adolfo Hitler? Era a Itália e o Japão. O Japão, por exemplo, ele vai atacar lá a ilha do Havaí, tá? Então, quando ele vai bombardear, tá? Acaba com um monte de embarcações de guerra dos Estados Unidos, aí os Estados Unidos entram na guerra. E nisso, o Japão também vai perder a guerra, porque ele faz parte lá da aliança que ele faz, né? Com a Itália e com a Alemanha. Então, os Estados Unidos, para se vingar, o que ele vai fazer? Vai jogar 2 bombas atômicas no Japão, tá? Para se vingar do que o Japão tinha feito com o Havaí, tá? Lá em Pearl Harbor, tá? Quando o Japão ataca Pearl Harbor, no final da guerra, né, para os japoneses se renderem de vez, os Estados Unidos, para se vingar, vai jogar 2 bombas atômicas no Japão. E assim termina a Segunda Guerra Mundial. Meu amigo Hugo, espero que você tenha entendido aí as nossas explicações, tá? Agora eu vou passar para você algumas perguntas e depois a gente passa o gabarito para você. Então, dá uma olhada aí nas perguntas. E aí, meu amigo, já deu para copiar? Então, copia aí, responde, que daqui a pouco eu vou passar o gabarito para você. Meu amigo, um abraço, tchau e até a próxima videoaula, que com certeza já deve ser, que é a semana que vem, o simulado, tá? Um abraço, se cuida, meu amigo. Tchau. Ah, não esquecemos, não deixe de ir lá no Zoom na segunda-feira, tá? Tchau.